Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar agora, capítulo 13, certo? Vamos lá, sem demora, é a continuação que estamos fazendo de Apocalipse aí. Você vai conferir ela todinha, do primeiro capítulo ao último, que vamos chegar na playlist de Apocalipse, certo? Vamos lá, Apocalipse de João. A besta que subiu do mar, capítulo 13. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então aqui a gente vê que nós aprendemos no capítulo anterior que o dragão é o diabo, Satanás, né? A antiga serpente. Então aí quem gosta de fazer as anotações, já do capítulo 12 já pode anotar, né? Quem era a mulher, o que ela fazia, como ela era vestida. O dragão era quem, né? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E aqui no capítulo 13, né? Já fala sobre isso, né? Como ele era. A besta que subiu, né? Do mar. Vamos lá, versículo 3. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Coisa horrível, né, gente? Como é que o povo vai seguir uma besta horrível dessa? E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quer dizer, aqui já a enganação do dragão, né? Se fazendo de poderoso, de bonzinho. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca, proferia arrogâncias e blasfêmias. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Então isso aqui já é o dragão, né? Se fazendo de bonzinho, enganando as pessoas, né? E fazendo todo o mal por trás, que depois vai ser bem revelado o mal. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Tá vendo aqui como é claramente o mal, né, se revelando, blasfemar contra Deus e as coisas de Deus. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos. Quando é que diz foi permitido? Que é tudo ainda baseado na permissão de Deus, né? Para que se cumprisse a palavra dele, né? Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes autoridade sobre toda tribo e povo e língua e nação. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Gente, olha como é profundo esse versículo. Vou ler novamente. E adorá-lo, esse adorá-lo, né? Todos os que habitam sobre a terra, aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, as pessoas que adorarão a besta, né, que verão essas arrogâncias e blasfêmias, que estarão se curvando a ela, adorando ela, pensando que ela é a salvação e tudo tal, né, para resolvendo todos os problemas. Preste bem atenção. Aqui essas pessoas, todos que habitam sobre a terra, dessas pessoas que adorarão, esses nomes, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Nome de nenhum deles, porque eles não se arrependeram, não creram em Jesus Cristo em espírito e verdade, não confessaram seus pecados, não confessaram que Jesus Cristo é o Senhor, então o nome deles não foram escritos no livro da vida. E o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eita, Deus, é profundo, viu? Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. A besta que subiu da terra.
E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Veja que eles já começaram a botar aqui, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Veja aqui esse versículo. Sabemos que Apocalipse fala do anticristo, né? De todas as ações que o anticristo virá fazer. Então, nós estamos lendo sobre a besta, sobre essa figura toda, mas saibam que tudo é relacionado ao anticristo, certo, gente? E que ele vai ser derrotado, claro. E também, esses 2 capítulos falando sobre isso, né? Mostrando sobre o anticristo, sim. E também Apocalipse fala da terra, né? Ao qual Jesus já preparou, nós estamos nos preparando a recebê-la, né? E ele sempre lá com os seus anjos, né? Prontos a sempre nos proteger, claro, até o grande dia. Então vamos lá. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos. Veja que esse versículo ele diz que a imagem da besta, ela fizesse que fossem mortos quem? Todos os que não adorassem a imagem da besta. Quer dizer, todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, que são de Cristo, verdade em espírito. Então a besta aqui, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quem não se curvar a essa besta, quem não adorar, vai ser morto, né? E esse morto aqui é uma morte que para eles acha que está matando, vai matar as pessoas que são de Deus, mas não vai matar, porque a nossa vida é após a morte. A vida eterna está na mão do Senhor. Quando Cristo disse, permanecer em mim, eu permanecerei em vós, todo aquele que permanecer firme até o final, é isso aqui, gente. É permanecer firme e não adorar a besta, não adorar a besta, não se curvar, porque quem pegar essa época aqui do anticristo mesmo, que do cristão vai ser perseguido, fossem mortos, todos os que não adorassem a imagem da besta, todos os que não vão adorar a besta são aqueles que já têm um nome escrito no livro da vida, já têm a salvação. Como Estevão morreu e continuou adorando ao Senhor. Vamos continuar. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então aqui, mais uma vez, refrisando uma ação das ações do anticristo para diferenciar o povo dele do povo que serve realmente a Deus e a Cristo, certo? Ele colocará um sinal, né, na mão direita, né, como aqui diz no versículo, ele colocará um sinal na mão direita ou na fronte, como aqui diz no versículo, para que ninguém pudesse comprar ou vender. Quer dizer, ele vai estar no controle dele o tempo todo. Aquela pessoa que não tiver esse sinal, que não tiver esse sinal na testa, na mão direita, não vai poder comprar, certo? Então, vai ser um tempo terrivelmente difícil, viu? Eu não sei quando vai ser esse negócio. Pode ser daqui a anos, mais uns anos, muitos anos na frente, eu não sei, gente. Olha, a verdade é que está próximo. Já estamos vivendo muita coisa, vendo muitos sinais, mas eu não posso chegar a afirmar para você o tempo exato, não tem como. Só Jesus no tempo dele. Só Deus no tempo dele, que é tempo do dono do tempo, permitindo as coisas, passo a passo. Isso a gente pode acompanhar, as profecias de Daniel, disso, daquilo, se realizando, se cumprindo, vendo as coisas passando da revelação de João, mas tempo exato nós não sabemos dizer.
Somente a palavra de Deus mostra os sinais, cada sinal que for acontecendo é o tempo que vai chegando. Eu vou dizer, eu já li Apocalipse como leitura bíblica, depois já li de novo algumas partes e estamos lendo junto com vocês agora. Então, estamos aprendendo cada vez mais, assim, temos que continuar lendo, relendo, para nós nos mantermos sempre espertos e vivos nisso, certo, gente? Para nós estarmos sempre ligados no Senhor. Então, aqui, vai haver essa perseguição? Vai ser pior, muito pior do que eu estou falando, né? Que eu estou falando do que eu estou lendo, né? Sobre a minha explicação, não. Minha explicação é pouca, vai ser muito pior do que o que eu estou explicando qualquer coisa aqui, certo? Que eu estou entendendo. Então, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou o número do seu nome, né? Eles usam número. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Por quê? É o número de um homem e o seu número é 666. Eu digo que eu não sou boa em matemática, mas ainda bem que a Bíblia aqui, já mostra a numeração dele. Quando ela diz assim, aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, né? Porque é o número de um homem. Aí já diz qual é o número, e o seu número é 666. A Bíblia diz que aquele que tem sabedoria, né, o que é sabedoria, entendimento, vai calcular o número certo. Então, aquelas pessoas que saberão calcular, logicamente que elas nos alertarão, nos dirão, né? Não vou dizer que foi eu, porque eu digo, nunca sou boa em matemática, mas eu creio que, também não vou dizer que eu vou chegar a essa época, né, que a palavra de Deus, ela é exata, no tempo certo determinado. O que nós devemos fazer hoje é lermos, aprendermos, colocar os mandamentos, guardar os mandamentos e preceitos do Senhor no coração e na mente, guarda a nossa boca, para que a gente possa ter a nossa salvação permanecida nele e não desistir até o fim, nunca negar o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, né? Nunca substituir, não cair nessa onda de botar marquinha na mão, se por acaso chega a nossa época hoje, né? Porque as coisas estão modernizando tanto, eu já vi até pessoas com chip na mão para botar lá coisa de banco, assim, botar a mão assim nos caixas eletrônicas, eu já vi gente fazendo isso aqui mesmo no Brasil. Pegando, não sei se já pegaram de fora, moraram fora, não sei de onde é. Mas presenciei eu na fila atrás e as pessoas lá botando a mão assim, e isso, elas todas desconfiadas, né? Olhando pro lado e eu fingindo que nem tava olhando assim, porque cheguei constrangedor pra gente. Eu tava quase 1,5 m atrás dela, tinha outras pessoas, uma na frente, outra atrás, e a pessoa lá tentando botar a mão e funcionava, não botou umas 5 vezes até funcionar. Triste, horrível. Então, quer dizer, se você tá pensando que tá longe da nossa época, não tá não, viu? Não tá não. Cirurgia coclear, não sei se é assim bem que diz, que bota um chip na cabeça de uma pessoa para ligar os nervinhos, sei lá o que, e fazer ouvir. Aí você diz assim, mas isso é uma evolução, a pessoa vai ouvir. Cuidado com essas coisas. Não vou dizer que não é, mas cuidado com essas coisas. Temos que estar ligado nessas coisas. Chip no cérebro, né? Chip na testa, marca na mão, a gente tem que estar atento a essas coisas, né? Foi igual a história da vacina, aí uns especulando, a vacina é coisa do anticristo, a gente não sabe, né? Mas sabemos uma coisa, aquele que sabe calcular não vai deixar a gente sem saber não, viu? Os irmãos que serão usados por Deus para saber calcular e dizer, com certeza eu acredito que Deus vai usar eles para alertar todo mundo também, né? Que existem pessoas para tudo, né? Existem pessoas para ensinar, para alertar, para orar, para tudo. Então, nós devemos, como um ao outro ajudou, né? Então, nós vamos nos ajudando nisso aí também. Claro que eu quero saber também, que eu quero estar, se eu chegar mais para frente nessa época aí, como o mundo está se modernizando de uma forma assim, tão rápido, que a gente nem sabe, né, o que vai acontecer mais na frente. A gente lê o que está aqui, não é verdade? Mas devemos que estar preparados. Eu quero estar preparada aqui diante do Senhor, né?
amo minha família, amo meu pai, amo minha mãe, amo meus irmãos, minhas irmãs. A gente tem que dizer uma coisa para o outro que a gente acha meio chato, mas a gente escuta mesmo assim, a gente fica meio assim, assado, depois volta ao normal, a gente conversa. É coisas normais da família, mas a gente não deve nunca desviar os mandamentos do coração, sempre honrar pai e mãe, né? Amar o próximo, ajudar, não roubar, não matar, não destruir, né? Que quem mata, destrói e rouba é somente quem é do dragão, do Satanás. Então nós devemos ser de Deus, E até mesmo quando você tem, graças a Deus, se você tem um pai, uma mãe, um tio, uma tia que lhe corrige, que lhe puxa a orelha, ou que já ensinou com a vara com você, ou que já deu em você, já deu a vara em você, que deu, apanhou, né? Do seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, sua avó. É permissão de Deus e tá lá em Provérbios e Salmos. A vara faz-me ensinar com vara ao filho, entendeu? Para saber corrigir melhor. Não é espancar o filho como o povo, qualquer coisa espanca, não. É respeitar os professores na escola, respeitar os professores na faculdade. Isso que eu estou falando aqui, não sou eu não, é a Bíblia. Ela mostra, é sério, eu já li aqui o versículo que diz: feiticeiros, mentirosos, efêmeros não entrarão no reino dos céus. Aquelas pessoas que blasfemam igual o dragão aqui, não entrarão no reino dos céus. E não pense que se você está ouvindo essa palavra aqui, encaminhe para uma pessoa que precisa. Se você não tem coragem, pode passar esse vídeo. Se a pessoa, com todo respeito, não é questão, é a pessoa. Eu respeito a pessoa, o ser humano, porque Deus te ama como tu és. Mas Deus não aceita o teu erro. Se tu é mulher, casa com outra mulher, Deus não aceita isso. Se tu é homem, casa com outro homem, Deus não aceita isso. Ele te ama. Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado do pecador. Aprenda isso. Saiba disso. Gente, as portas estão abertas ainda. Se arrependa. Arrependa dos seus pecados. Volte a ter uma vida que Deus te deu, aquela vida normal. Que é para ser. É difícil. Se você for olhar para homens, mulheres, pessoas assim que você já teve um relacionamento, se decepcionou, vou partir para outra. Você é outra. Para com isso. Seja firme no Senhor, coloca a mente no Senhor. A vida é difícil, porque fácil é muito fácil. O que o inimigo quer para as pessoas é muito fácil, para no final ele tragar sua alma e sua vida para o inferno. Mas você tem um Deus por você, que mandou o seu filho, morreu por você, ressuscitou por você, e essa é a nossa Páscoa de hoje. É viver esse Cristo. Viver esse Cristo. É a nossa Páscoa de todos os dias. Então não pense, não venha com peninha, não venha, porque é minha filha, porque é meu filho. Seja honesto, seja sincero com seu filho ou com sua filha. Você é minha filha, eu não vou virar as costas para você. Você é meu filho, eu não vou virar as costas para você. Mas o que você faz é errado. Está aqui diante da Bíblia do Senhor. Você sabe disso, que você foi criado assim. Você está escolhendo o inferno. Você não está escolhendo Deus, você está escolhendo o dragão. Você não está escolhendo o Cordeiro verdadeiro, Cristo. Então, seja sincero. Lance a palavra certa. E ore. E ore. E você que está ouvindo isso, que está praticando isso, se arrependa. Certo? Se arrependa. Porque Cristo, Jesus, Cristo é o único caminho hoje e eternamente não haverá outro. Agora eu digo assim uma coisa. Se você pega o calendário, você primeiro dia do ano, comemora ações de graça, né? Tudo de primícia, que foi criado, muito obrigado. Você comemora a Páscoa, é o mundo inteiro comemorando a Páscoa. Não é só no Brasil não, gente. Gente, presta atenção. Não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. Porque a palavra de Deus não passará, ela permanecerá firme e eternamente. Quando você chega o Natal, que você comemora o nascimento de Cristo, não é só no Brasil não. É no mundo inteiro. Agora me diga, homem, qualquer um homem pode ter feito isso por conta própria e que o seu nome é glorificado e lembrado no mundo inteiro, do nascimento dele no Natal, na morte e ressurreição dele na Páscoa. Essa é a nossa Páscoa, é viver. Eu quero esse Deus para mim, eu quero esse Jesus para mim. Tenho erros? Tenho. Não sou perfeita? Não sou perfeita. Mas saiba de uma coisa, eu não sou conivente com erros. Quando tenho de falar, eu falo. Quem me conhece já sabe. Ficam até com raiva de mim, até minha própria família às vezes.
Manda até eu calar a boca, já manda assim. Porque eu falo mesmo. Às vezes eu passo até dos limites. Eu digo, Senhor, põe um guarda na minha boca. Que às vezes até eu falo demais. Mas, olha, eu tenho orado a Deus, pedido ousadia para falar como eu devo falar. Eu não guardo para mim, gente. Agora, nós temos que ter prudência com quem nós vamos falar. Devemos amar também, conforme o tempo e a idade de cada um, para também não chegar a estressar, né? Nem os pais, nem os tios, nem os avós, e aqueles que são mais idosos, né? A gente pegar leve, não falar mais, respeitar, ouvir mais. Às vezes até é difícil, né? Mas a gente consegue. Respeita, tenha calma, tenha paciência com eles, ajude, faça o que puder. Não fica pedindo, só pedindo as coisas, não. Faz isso por mim, que isso, que isso, que isso. Não, vai lá e faz. O que eu posso fazer pela senhora hoje? Tá tudo bem? Posso ajudar? Não, eles às vezes nem querem, né? Ajuda. Mas, gente, olha, é uma bênção quando a gente entende, se dá por gente e entende que o Espírito Santo de Deus pode agir em nossa vida de todas as formas, conforme nós somos, né? Porque admiro muito Pedro, eu sou muito fã de Paulo. E eu sou mais ainda Espírito em verdade de Jesus Cristo. Então quero ser como ele. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Os apóstolos falaram. E eu quero ser também. Então, Deus possa lhe abençoar. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Esse vídeo nosso é também falando da Páscoa, porque a nossa Páscoa é aqui, até aqui, tá bom? Até a eternidade. Deus vos abençoe. Beijinho e até o próximo vídeo. Continua firme comigo.